Pessoal, a Deusiane, ela me pediu que eu falasse sobre pessoas que têm o desejo de controle, pessoas que necessitam estar no controle de tudo. E, curiosamente, este tema tem relação com o sentimento de inferioridade. Olha só, é possível que vocês se surpreendam, né? Porque pessoas que têm desejo de controle muitas vezes são acusadas de serem pessoas que se sentem superiores às outras e não pessoas que se sentem inferiores, né? Pessoas que acham que só do jeito delas, que só da maneira delas, que elas são melhores em tudo. Então, o que se presume é que porque elas acreditam que elas são até melhores, né? Que é por isso que elas são controladoras. Só que a principal motivação é o sentimento de inferioridade. E por que surpreende? Porque nós estamos acostumados a perceber o sentimento de inferioridade de determinada maneira. Apenas uma expressão, por assim dizer, do sentimento de inferioridade. E aí as outras expressões acabam que passam desapercebidamente. Então, assim, se alguém se coloca para baixo, se alguém é cabisbaixo, se alguém tem dificuldade para impor a sua vontade, manifestar o seu pensamento, discordar de outras pessoas, enfim. Aí todo mundo entende, essa pessoa aí é alguém que tem sentimento de inferioridade. Agora, se o caso for outro, né? Se é uma pessoa, por exemplo, controladora, aí o que se pensa não, essa pessoa que controla é porque ela se tem em altíssima estima, ela vê as outras como menores, abaixo dela. E não é bem assim. Vamos compreender um pouquinho. Quer dizer, já começamos, né? A primeira compreensão a esse assunto é entender que ele está ligado ao sentimento de inferioridade. Que fique bem claro. No sentimento de inferioridade, ou melhor, a partir do sentimento de inferioridade, há vários dispositivos para se lidar com ele. É por isso que o sentimento de inferioridade se manifesta de formas diferentes, porque é uma série de dispositivos. Ninguém quer se sentir inferior. Ninguém quer. A não ser, é óbvio, né? Aquelas pessoas que se vitimizam. Mas, de toda maneira, mesmo essas pessoas, elas não querem exatamente se sentirem inferiores. Elas usam o sofrimento como marca do seu discurso, mas, ao mesmo tempo, elas se defendem da sua inferioridade a partir daquilo ali. Por exemplo, elas podem pensar assim, que elas vão comunicar a ideia de que elas são brilhantes, mas que elas não conseguiram resultados na vida porque tiveram um grande sofrimento, uma grande dor, uma escassez, maus tratos, abandono familiar, esse tipo de coisa. Tá? Então, elas comunicam a ideia de superioridade, de talento, de inteligência, porém, bloqueado, tudo isso bloqueado por acontecimentos ruins que foram mais marcantes. Então, nem a vítima quer se ver como completamente inferior. É inferior por um lado, ele tem um gozo disso, ele tem um proveito disso daí, mas não é absolutamente inferior. E aí, porque ninguém quer se ver como completamente inferior, a não ser aqueles que têm um gozo, mas mesmo estes não querem ser vistos de forma completamente, aí há dispositivos para se lidar com este sentimento de inferioridade. Há uma tentativa de fuga, há uma tentativa de compensação, enfim, há vários dispositivos para se lidar com isto. Um dos dispositivos é o controle absoluto de tudo. Este controle é por uma questão de segurança daquela pessoa que quer controlar. Ela se sente insegura. Ela acha, sei lá, que algo de ruim vai acontecer com ela, que ela vai ser exposta, que ela vai ser traída, que ela vai ser abandonada. Enfim, ela tem várias fantasias decorrentes da sua insegurança, do seu sentimento de inferioridade, e ela só consegue lidar com isso tendo um pensamento obsessivo de controle. Esta pessoa, ela acha, por exemplo, que se ela não estiver no controle, ela facilmente será substituída. Por exemplo, o que ela quer estando no controle é se manter insubstituível, se manter útil, é se manter
sabe, com importância para alguém. Porque se o outro aprender a fazer as coisas por conta própria, se o outro aprender a fazer da sua maneira, então ela perde a sua importância dentro daquele contexto. Essa pessoa acha que ela facilmente vai ser traída, então ela precisa ter elementos para evitar isso daí. E é por isso o controle, né? Pelo controle, ela acaba tendo os dispositivos necessários para evitar as traições possíveis e para manter a dependência do outro. Agora, é claro que isso tem um custo. Ela também fica dependente da outra pessoa. E fora isto, além disso, cria-se um vício. Então, quando algo de alguma maneira funciona, a pessoa passa a repetir, e depois de tanto repetir, um vício se estabelece. Então, aquele que uma vez se colocou no controle e deu certo e funcionou, e ele começou a repetir, agora aquilo ficou viciante, ele já não consegue mais. Por quê? Porque o medo de sair desta zona de controle e perder tudo e ser completamente devastado, o medo se agiganta. Então, todas as vezes que uma pessoa se acostuma a fazer algo, ela, no final das contas, acaba tendo um tipo de vício naquilo em que ela se acostumou. E como consequência do vício, há um medo gigantesco de deixar de fazer e haver um descontrole. Na terapia, isso é muito comum. Por exemplo, tem pessoas que têm relacionamentos extremamente destrutivos e elas cometem erros. Às vezes o relacionamento até poderia seguir, né? Só que elas cometem erros que desgastam o relacionamento. Elas brigam por alguma razão, assim, provocam brigas, né? Enfim. Aí, às vezes, numa terapia, elas entendem que elas deveriam agir diferente. E, bom, elas até tentam agir diferente, só que não tem resultados, e aí bate aquele desespero, a pessoa não consegue agir diferente, ela volta a ser exatamente o que era, que é o que realmente destrói. Então, quando a pessoa deixa de fazer o que faz, tem um medo gigantesco, um medo de que tudo vá à falência, que tudo seja destruído, ainda que o que ela esteja fazendo seja exatamente o que destrói, o que é na maior parte das vezes.